malaco, sutil, ardiloso, subliminar, subreptício, submiserável. O ego vai ser sempre o nosso maior inimigo. Mas se você souber lidar com ele, aí a gente vai bem. Se não tem as manhas, não entra não. Doce, doce como mel. Se eu não for por mim, quem será? E se eu for apenas por mim, o que serei? Eu conheço gente com um ego tão grande, mas tão grande, que depois de ele falar pra cacete de si mesmo, ele vira pra você e diz: cansei de falar de mim, agora fala você de mim um pouco. Quando a pessoa é autorreferente nesse nível, é Flórida. Os assuntos ficam desinteressantes quando ele não é o centro das atenções. Aí ele se aborrece, gasta energia à toa e perde oportunidades preciosas. Mas ao longo do tempo na vida, nós lutamos bravamente para conseguir as coisas. Passamos necessidade, desafiamos nossos limites e em determinado momento, prêmios e reconhecimento, eles ganham uma nova importância, apesar de que às vezes eles não eram a motivação para a gente chegar ali. Mas nós precisamos daquele dinheiro, a gente precisa daquele título, daquela atenção da mídia, mas não para a causa, ou para o seu time, ou para a sua empresa, mas sim para nós mesmos. Porque nós conquistamos o direito a isso. Mas vamos esclarecer uma coisa. Nós nunca conquistamos o direito da ganância, ou o direito a correr atrás dos nossos objetivos às custas de interesses alheios. Pensar de outra maneira não é só egoísmo, mas é antiético e contraproducente. Pode-se dizer que a capacidade de autoavaliar as nossas habilidades é o melhor e o maior talento de todos. Sem isso, o aperfeiçoamento se torna impossível. É claro que é mais agradável nos concentrarmos em nossos talentos e nossos pontos fortes. Mas onde é que isso leva? A arrogância e a concentração exclusiva no eu inibem o crescimento. O mesmo pode ser dito da fantasia e da visão. O que você imagina e o que é de verdade, sacou? Na psicanálise, o ego é quem fica ali no meio de campo entre o id e o superego. Um jogando para baixo, que é o superego, que é o social, que é o comportamento. E o id, que é aquele irracional, é o instinto de sobrevivência que a gente tem. Ele se acha a última azeitona da empada, porque ele vai pra cima e não quer saber. O ego tá sempre ali, naquele meio, e ele é importante pra gente, tá certo? Porque se você não tiver pelo menos uma merreca do ego, não é bom nem sair de casa. Mas pra perder a mão, é um pulo. Eu outro dia tava num voo daqueles que você chega em Miami, mas não chega no Maranhão, sabe? Horas e horas. Lá pro final da viagem, duas moças começaram a bater papo nas poltronas atrás de mim. Elas tinham acabado de se conhecer. Estavam animadas à beça, falando dos seus filhos, mas uma não ouvia o que a outra falava. E eu, que não conseguia mais dormir com aqueles decibéis estimulados na minha orelha, eu tava quase intercedendo, dizendo: desculpa, gente, desculpa interromper, mas sua amiga acabou de falar uma coisa importante que você não prestou atenção e saiu falando em cima. Será que dá pra organizar a parada aqui, que o tio tá ficando agoniado? Hein? Mas eu consegui me controlar. Eu fiquei lá quietinho e pensando comigo: meu Deus, o ser humano é muito esquisito. De vez em sempre, eu também me pego viajando na minha própria maionese. TDAH do cacete que eu sou, entendeu? Eu tenho que ficar de butuca, exercitar a atenção. Porque se deixar, eu viro o homem da cobra. Eu me distraio fácil e falo pelos cotovelos. Caparel. Tipo, emendar um assunto no outro. Prolixo é o meu nome do meio. Mas, eu tô em construção, acho que todos nós, não é? Então, de vez em quando, a gente tem que botar aquela plaquinha aqui no pescoço, aquela placa que tem na padaria, sabe? Quando eles estão fazendo obra. Desculpe o transtorno, estamos trabalhando para melhor atendê-los, né? Minha analista tem me jogado umas cartas muito boas na mesa. Ela me falou sobre metacognição, pensar sobre o próprio pensamento, se olhar pelo lado de fora, praticar olhar para si mesmo numa pequena distância, cultivando a capacidade de enxergar além dos próprios pensamentos. O distanciamento de si mesmo é um antídoto natural contra o ego. É fácil se envolver emocionalmente e se encantar com o seu próprio trabalho ou com a própria persona, como todo bom narcisista o faz muito bem. O que é raro não é o talento
ou a habilidade, ou a confiança no seu próprio taco, mas a humildade, a diligência e o autoconhecimento. Mas ninguém nasce sabendo. A gente está aqui para aprender, para evoluir, para melhorar. O meu compadre Gasol, inclusive, tem uma frase fodástica. Ele diz: o faixa preta é um faixa branca que nunca parou de treinar. A necessidade de ter uma mentalidade de aprendiz não se restringe só às artes marciais, ao esporte, né? Aos artistas, por exemplo, que tem que treinar o tempo todo. Tem que afiar o machado direto, porque a gente nunca sabe quando é que começa a guerra, aquela guerra entre tu com tu mesmo, sabe como é? Um cientista, por exemplo, ele tem que conhecer tanto os princípios básicos quanto se atualizar a respeito das últimas descobertas, das novas tecnologias. Um filósofo ter conhecimento profundo dos antigos pensadores e, ao mesmo tempo, estar ciente de que pouco sabe. Um escritor deve ser não apenas versado na literatura, mas também tem que ler e ser desafiado por seus contemporâneos. Assim como qualquer especialidade, um atleta profissional, ele tem que ter uma equipe de técnicos, às vezes um exército de gente. Até os políticos poderosos têm consultores, mentores. E por quê? Não para se tornarem grandes, mas para continuarem grandes. Sem consistência, ninguém se segura. Você pode até enganar por um tempo, mas não o tempo todo. O ego, ou a sensação de que você atingiu o Olimpo, são armadilhas que limitam e obstruem. O orgulho embaça os sentidos e, em alguns casos, ativa partes negativas de nós mesmos. Sensibilidade exacerbada, um não me toques, um complexo de perseguição, a tendência de achar que tudo gira em torno da gente. Eu resolvi escrever essa crônica porque eu estava no trânsito de moto, aí eu tomei uma fechada, sabe, daquela. Aí eu fiquei como? Qualquer um poderia ficar chateado, aborrecido e, por que não dizer, até macambuzo. Mas eu não sou o Joseph Klimber e eu fiquei tão puto, mas tão puto, e pensando, pois esse arrombado quis me sacanear, ele me fechou de propósito, eu vou atrás dele e vou mandar ele ir tomando conta da vida dele. Aí você pensa, porra, o cara nem te conhece, ele não sabe quem é você, e provavelmente ele nem te viu, tava num ponto cego do retrovisor, ou ele era cego mesmo, sei lá, tem baixa visão, um monte de coisa. Mas a gente leva tudo pro pessoal. Tem gente que vê alguém dando muita risada e acha que a pessoa tá rindo dela. Sabe como é? Minha mãe é assim, ego do cacete, pô. Mas se despir completamente dele também não contribui. É nem tanto nem tão pouco. O equilíbrio sempre é aquela faca de dois legumes que nos ajuda. Sem o ego, você não protagoniza. E de vez em quando, a gente tem que chamar na responsa. Tá caindo aí por causa de quê? Eu, hein? Cadê a onça parda, matreira, perigosa? Vamos embora, vamos organizar essa porra aqui! Vem em mim! E assim, caminha a humanidade. Ao longo do tempo, o ego passa por fases de maturação e a gente vai aprendendo a lidar com essas realidades e as demandas do mundo exterior. Muitos conflitos interpessoais surgem de batalhas de ego. Às vezes o ego quer ser reconhecido e validado, levando a mal-entendidos, discussões desnecessárias. É que Narciso acha feio o que não é espelho. O ego está sempre abalado, sempre à procura de alguém que o aprecie, que o paparique, não é? E por isso é que a pessoa está continuamente pedindo atenção. Você obtém dos outros a ideia de quem você é. O ego é como se fosse um espaço muito apertado, sufocante dentro da mente da gente, gerando uma terrível claustrofobia e pensamentos tóxicos. Transcender o ego é levar a alma para tomar um pouco de ar puro. Então, da próxima vez que o ego inflar que nem um balão de festa, lembre-se de trazê-lo de volta pro chão com um toque de humildade e uma pitada de bom humor. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo aqui do meu canal. Isso aqui é só meu, é todo meu. Esse canal é nosso. Beijão, gente. Até semana que vem.